Os 53 anos do regime militar no Brasil foram lembrados pelos deputados Dirceu Dresch, do PT, e César Valduga, do PCdoB, em plenário. A ditadura militar no Brasil, ou Quinta República Brasileira, foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985, sob o comando de sucessivos governos militares. De caráter autoritário e nacionalista, teve início com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República. Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. César Valduga pediu celeridade aos projetos em tramitação que garantem a restituição dos mandatos de parlamentares cassados à época e falou sobre a importância de relembrar o período. Nesses 53 anos, que se relembra todo esse processo de desmonte, tanto da política como da economia brasileira, do exílio, da tortura, momentos esses que a gente não pode presenciar mais na política e na vida dos brasileiros, para que as próximas gerações não venham a viver essas épocas de tortura e essas épocas dos medos, essas épocas dos exílios que assolou em nosso território brasileiro. O regime militar pôs em prática vários atos institucionais, culminando com o AI-5 de 1968, que vigorou por 10 anos. A Constituição de 1946 foi substituída pela de 1967. O Congresso Nacional foi dissolvido, liberdades civis foram suprimidas e foi criado um Código de Processo Penal Militar que permitia que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas. A ditadura atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970 com o chamado milagre econômico, no mesmo momento em que o regime censurava os meios de comunicação do país. Desde a aprovação da Constituição de 1988, o Brasil retomou o regime democrático. Dirceu Dresch acredita na necessidade de retomar o assunto para que a democracia possa sempre prevalecer. Tem ainda muita injustiça a ser corrigida no Brasil, portanto, nós ainda não tivemos uma lei de punição das pessoas que mataram, que torturaram, durante o período da ditadura militar. Nós ainda temos famílias que não encontraram os seus desaparecidos, seus mortos, então tem muita coisa ainda a corrigir. Mas especialmente também ligar este momento atual dos grandes processos de golpe contra os trabalhadores que vêm aí, contra uma presidente eleita, comparar também o que aconteceu com João Goulart, com outros momentos históricos do Brasil. Então nós precisamos trabalhar isso, debater isso, para que nunca mais aconteça no Brasil este momento tão obscuro da nossa história, que foi o período ditatorial, que muita gente que queria o bem para o país, queria o bem para as pessoas, queria o bem para os trabalhadores, foram torturados, foram mortos.